Bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos oficialmente a mais esse nosso encontro, agora falando para vocês da área de humanidades, ou seja, vocês dos cursos de teologia, sociologia, filosofia, ciência da religião, que fazem parte, de todo esse repertório, esse guarda-chuva que envolve então a área de humanidades. E é você hoje que eu falo um pouco mais sobre o nosso estudo de caso desse módulo C, fase 1 agora de 2022. Falando justamente da importância de desenvolver o nosso estudo de caso, vocês que são calouros, nós vamos basicamente triangular aquilo que são os fatos, aquilo que são os fundamentos, as oportunidades, o próprio aprendizado em si. Isso vai fazer parte, portanto, do grande guarda-chuva que vai envolver, então, o nosso estudo de caso. Reforço, sempre buscando o idiosincrático, situações incomuns, situações novas, inusitadas, a partir de fontes da própria mídia, como fotografias, como gravações, ou outros elementos de linguagem, para nos auxiliar, então, na construção desse nosso texto, basicamente. E o foco agora é, então, para além daquilo que nós já vimos discutindo em outros portfólios, outros estudos de caso, das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, conforme mesmo a própria Agenda de 2030. E esse estudo de caso, lembrando que ele vai ter, também diante da sua metodologia, para além de apresentação do caso em específico, ou seja, o fato que nós vamos falar, o evento propriamente dito, ou um dado que possa ser levantado de algum artigo que possa então ser lido, e diante disso nós vamos interpretar esses textos de uma maneira mais contextualizada, sempre fazendo um link com aquilo que nós vivenciamos em nossa prática, estabelecendo com essas bases e diferentes fontes, diferentes artigos que nós vamos estar ali lendo, e com isso, diante de tudo isso, nós vamos, que é o nosso maior desafio, que é apresentar resultados. O que nós podemos, diante dessas leituras, apresentar então diversos resultados a partir disso e verificar algumas possibilidades diante da realidade a qual nós estamos também inseridos. E diante disso, é muito importante termos bons fundamentos, vislumbrarmos algumas oportunidades, a partir disso, verificar alguns fatos que estão ocorrendo tanto lá fora, em ambiente internacional, quanto dentro, na relação Brasil, na relação da sua localidade, sempre aquilo que nós já discutimos em outras situações, pensar global para um agir local. Isso é muito importante. E para vocês que estão entrando agora nesses cursos, é muito importante nos envolvermos com os nossos trabalhos, até porque eles fazem parte, basicamente, de 40% do nosso trabalho. Por mais que nós gabaritamos nossas provas, até mesmo nossas provas com consulta, que são nossas APOLs, nós não atingimos a média, até porque, então, por causa desse peso significativo que tem, então, o nosso trabalho, que agora ele mira justamente a Agenda 2030, o objetivo número 10, que fala justamente sobre redução das desigualdades. E o grande banner, o grande tema é esse, redução das desigualdades. E diante disso, nós temos então o nosso estudo de caso, que ele deve ser feito de forma individual, não precisa de apresentação no polo, como acontecia antes da pandemia, não precisa de apresentação no próprio AVA, como acontece com o portfólio. Ele a sua postagem já inicia na segunda semana, depois que as suas matérias já estão aparecendo para você, e necessita então basicamente que você faça um texto que tenha no mínimo 3.000 e no máximo 5.000 caracteres. Eu reforço para vocês, são caracteres contando com os espaços, onde você vai desenvolver esse texto lá no Word, por exemplo, vai dar em torno de 2 páginas ali em texto, certo? Formato padrão. E esse texto você vai copiar esse texto, fazer um Ctrl+C nesse texto e Ctrl+V lá naquela caixinha comentários em uma das matérias da fase C1, que naturalmente esse estudo de caso também irá valer para a outra matéria
né, da própria fase especialmente. Então, é muito importante que, para além de tudo isso, nós nos atentamos para desenvolver, principalmente, né, aquilo que chamamos do fator emocional desse nosso trabalho, que é desenvolver esse sentimento de alteridade, que vai com isso almejar a construção de uma sociedade mais equitativa. A palavra-chave é essa, né? Buscar uma equidade, né, diante das realidades a qual estamos então inseridos. E com isso, o objetivo, né, de desenvolvimento sustentável, número 10, vai ter justamente esse grande banner, redução das desigualdades. E justamente uma das metas elencadas, um dos objetivos, melhor dizendo, elencados a isso, é que pensar que até 2030 nós possamos então progressivamente alcançar, não somente alcançar, né, mas também sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior do que a média nacional. Então esse realmente é a meta 10.1, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nisso nós temos então um caso muito específico que eu chamo então a atenção de vocês aqui. Bem, primeiramente pensamos que no Brasil, apesar de estar entre os 15, né, países com maiores economias, ele ainda ocupa o topo entre os 10 países mais desiguais do mundo. Isso é um dado muito alarmante. E esse cenário, né, a qual nós vivenciamos, de profunda desigualdade, ele pode ser mais bem compreendido por meio de pesquisas, né, estatísticas, né, que foram elaboradas por diversos institutos. Podemos citar, né, uma delas, a própria consultoria Tendências, que vai trazer alguns dados estatísticos e demonstrando que mais da metade dos lares brasileiros vive abaixo da linha da pobreza. Isso dados da própria CNN, né, de 2022. O resultado dessa pesquisa diz que 50,7%, né, pertencem às classes D. D e E, né, estão ali entre D e E, 50,7% da nossa população. 33,3%, né, a classe C. 13,2% pertencem à classe B e apenas 2,8% da população brasileira à classe A. E além disso, senhoras e senhoras, o cruzamento desses dados que foram então coletados por essa consultoria chamada Tendências, ela deixa claro que os mais vulneráveis, aí nesse caso, quem nos vem à mente quando falamos dos mais vulneráveis? Mulheres, jovens, pessoas negras, ou seja, pessoas tanto pretas quanto também pardas, assim como pessoas com menor escolaridade se tornam mais vulneráveis, pessoas moradores, né, da própria região Nordeste também se encontram com os mais vulneráveis. E com isso, quando nós pensamos nessa pesquisa, né, ela se alinha ao que o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele divulgou em junho agora de 2022, ou seja, que a parcela de brasileiros que faz parte de 1% com os maiores rendimentos mensais recebe atualmente, em média, 38,4 vezes mais do que a metade da população do país com os menores rendimentos. Também reforçando isso, a própria agência O Globo, também agora de 2022. E com isso sabe-se que essa precariedade na renda, ela leva à não realização de alguns direitos, né, que são básicos e são fundamentais, como moradia, podemos citar como saúde, podemos citar como a própria educação, né, e a própria alimentação. E isso chama a atenção de vocês, a alimentação. E quando falamos, né, sobre esse último direito, a alimentação,
vale destacar que aproximadamente 60% dessa população brasileira convive então com algum tipo, chamamos de insegurança alimentar, sendo que 33 milhões, né, de brasileiros não têm o que comer. É exatamente isso. Os meios de comunicação têm divulgado então situações então um tanto quanto bastante delicadas, como casos do açougue de Cuiabá, né, que distribuiu pedaços de ossos com retalhos de carne, que tem vistos com um aumento de pessoas na fila, né, aguardando mesmo uma parte desse pedaço de osso. E também podemos citar aqui mesmo em Florianópolis, Santa Catarina, né, um caso que também viralizou nas redes sociais, a imagem de uma placa que anunciava ossos a R$4 o quilo. Exatamente isso. Ossos a R$4 o quilo. E sabemos que osso, né, ele não é dado, né, e nisso, com esse dado, a fiscalização ela foi acionada, né, e a placa ela foi então retirada tanto pelo descumprimento dessas regras, né, para a própria venda do osso, quanto pela exploração da situação miserável então na qual as pessoas então ali se encontram, explorar essas situações de miserabilidade. E diante disso, né, para que algo possa ser feito, né, diante disso, que possa se transformar esse panorama, é necessário conhecer a nossa sociedade brasileira. E com isso, nós devemos então nos apropriar do que vem sendo produzido na ciência, né, pelos institutos de pesquisa, pelos próprios institutos de ensino e de educação superior, por exemplo. Quando nós pensamos nos países membros da Organização das Nações Unidas, da ONU, né, apresentam também a própria agenda de 2030, e por isso que nós elencamos tanto elas, que vão estabelecer então 17 objetivos, né, que são as ODS, e cada um deles com diversas metas, como nós citamos agora metas 10.1, por exemplo, que vai falar justamente dessa redução das desigualdades, tanto socioeconômicas, né, no âmbito global. E neste objetivo, esta meta 10.1, né, ela reforça que progressivamente alcançar e sustentar o crescimento, né, da renda dos 40% da população mais pobres a uma taxa maior do que a média nacional. E isso quem vai falar é uma professora doutora, né, a professora Valéria Pilão. Então vem reforçar então esse dado caso, que com todos esses dados estatísticos e todos os institutos aí nacionais e de pesquisa que nós citamos. E diante disso, né, diante desse fato caso que nós temos para nos sensibilizarmos, nós vamos então nos envolver também com os fundamentos teóricos que nós temos então para estar nos aprofundando, como os dados da própria agência O Globo, citando esse 1% mais rico que ganha 38,4 vezes mais que a renda da média nacional, dados realmente da sociedade de serviço social, outros dados também falando sobre uma análise de distribuição de renda no Brasil e tantos outros artigos que nós temos e que também ficará distribuído para vocês aqui na descrição desse material, para que vocês possam também ter acesso a esses conteúdos, assim como outros dados do Fantástico relatando isso, dados do G1 falando dessa relação essa reportagem, né, do osso vendido, outras reportagens também e outros artigos que nós vamos ter como referência para construir aquilo que nós chamamos de o nosso estudo de caso. E diante disso, nós temos algumas questões que vão então nos orientar para responder o nosso caso, ou seja, esse caso ao qual você deve também ter uma capacidade de síntese para realmente fechar o seu trabalho entre 3.000 a 5.000 caracteres. Pensando, por exemplo, na primeira questão, que vai dizer o seguinte, que é para você fazer uma pesquisa explicando com as suas palavras, você vai ler o texto e explicar então com as suas ideias a necessidade dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, o número 10, em especial a meta 10.1, onde até 2030 progressivamente alcançar e sustentar o crescimento, né, da renda dos 40% da população mais pobres, uma taxa maior do que a média nacional. Primeira questão, pensando numa questão mais global. Segunda questão, após você compreender
as ODS, principalmente o ODS número 10, em especial a meta, né, 10.1, você vai apresentar então alguns dados internacionais atuais que possam apontar a relevância deste objetivo, que nesse caso, trazendo algumas informações e algumas situações de 2 países, e você vai analisar se demonstram uma adequação ou não à referida meta que então nós citamos. Depois que você teve então esse panorama, né, de ordem nacional, você vai agora afunilar, né, para uma questão nacional e vai então observar a sociedade brasileira. Você vai investigar alguns relatórios, você vai fazer pesquisas de dados, você vai olhar o que foi produzido por alguns institutos, né, que vão apontar essa desigualdade de renda existente na própria atualidade. E você vai se atentar no caso brasileiro. E de que forma a desigualdade é acentuada pelas diferenças, né? Tanto de raça quanto de etnia, diferenças de gênero. E após ler as suas investigações, você vai então verificar os seus achados jornalísticos, informativos, tanto dados quantitativos, né? E deve então expor sempre referenciando esses autores, tá? Então você pode referenciar esses autores no corpo do seu texto. E por fim, para fazer o desfecho desse seu trabalho, você vai buscar informações da sua comunidade, Itajaí, Balneário, Navegantes, Pena, do polo ao qual você, né, da sua região ao qual você então faz parte, do município do qual você faz parte, ou do estado também ao qual você então pertence, sobre desigualdade de renda. Você vai fazer pesquisas, né, sobre informações sobre desigualdade de renda e vai relacionar essas informações encontradas com as suas pesquisas que foram apresentadas, e ao final do texto você vai então apresentar de que maneira a sua formação em curso na área de humanidades, ou seja, você do curso de teologia, de ciência da religião, de filosofia, possa então contribuir para a realidade específica. Ou seja, você como acadêmico do centro, né, do centro universitário, da universidade em si, possa então contribuir para a comunidade local com essas ideias que foram dadas, a qual o seu texto então deve conter então 3.000 a 5.000 caracteres, copiando e colando naquela caixinha comentários que está em uma das disciplinas, que a nota vai valer para outra também. Certo, senhores? Bem, novamente, obrigado, agradeço aí a presença de todos vocês aqui nesse momento e encerro, né, como é de praxe, com vocês aqui no YouTube, continuo com vocês aqui mesmo no próprio Instagram. Se você não nos segue no Instagram, nos siga lá, né, Felipe Brito ITJ, e continuo com vocês aqui mesmo no próprio Google Meeting. Um abraço a todos vocês e até um próximo momento.